Elas está, e non ti accorgi pressi, non ti istruye, solo a guardar, ti amo, troppo. TV Centro-América, você sempre à frente. Muito bom dia para você, sexta-feira, 21 de agosto. Ramon Hernandes está com a nossa Motolink ali na rua Doutor Enio Vieira. Essa rua dá acesso à Avenida do CPA. Daqui a pouco o Ramon retorna, porque a gente quer trazer uma novidade sobre uma alça de acesso da Avenida do CPA. O MT1 está só começando, tem muita notícia nessa sexta-feira. O calorão também está predominando, daqui a pouco tem a previsão do tempo completa para você. Na edição de hoje nós vamos destacar: nossos jornalistas tiveram acesso a conversas exclusivas trocadas entre a ex-funcionária de uma clínica odontológica e pacientes. Ela foi alvo de uma operação da Polícia Civil ontem. Assunto para Renato Silva. Bom dia. Bom dia, Cleto. Muito bom dia a você que acompanha o MT1. Cleto, é exatamente isso. Nós tivemos acesso a essas mensagens, prints dessas trocas de mensagens dessa investigada pela Polícia Civil. Nessa conversa, dá para perceber a forma que ela agia. Ela oferecia facilidades, a pessoa dizendo que não, então ela tentava de outras formas e quando percebia que ofereceu facilidade demais, voltava atrás. Tudo isso a gente destrincha, detalhe por detalhe, daqui a pouquinho numa reportagem no MT1, Cleto. Até mais, Renato. Obrigado por enquanto. O entregador Carlos Felipe Magalhães recebeu alta ontem após quase um mês internado. Você se lembra desse caso? Ele foi baleado por uma policial penal no bairro CPA 4. Vem cá, você recebeu essa mensagem no celular sobre a suspensão da CNH? Tome cuidado, hein? Porque é golpe. O Detran emitiu um alerta importante sobre essas mensagens falsas. Elas estão circulando ontem. Foram espalhadas, foram enviadas de uma maneira muito intensa aos matogrossenses. Tanto é que o Detran veio a público se manifestar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Se você também recebeu essa mensagem, participe com a gente. Porque como é que você recebeu ela? Clicou ou não clicou nesse link? Já adianto que não é para clicar, tá? Porque é golpe, então todo cuidado é pouco. BQQ está no Jardim Califórnia. Os moradores reclamam da falta de pressão na rede de abastecimento de água. O resultado é que a água não chega na torneira. Quando chega, chega muito fraca. Não consegue encher as caixas. Nós vamos falar sobre isso e também trazer a resposta da concessionária. Na reportagem de hoje, vamos mostrar uma ação que está levando atendimentos odontológicos para moradores do território indígena do Xingu. Tem isso, tem muito mais no MT1 que está começando e segue até o meio-dia. Enfim, ela chegou a tão esperada sexta-feira, uma excelente sexta para você. Obrigado por confiar no nosso trabalho e também no nosso jornalismo. A gente começa a edição de hoje repercutindo um assunto que contamos ontem aqui no jornal. O MT1 teve acesso à troca de mensagens entre a ex-funcionária de uma clínica odontológica e pacientes. Essa ex-funcionária foi alvo da operação ontem e o Renato Silva chega ao vivo com os detalhes então para a gente. O que você conseguiu apurar, Renato? Cleto, imagina só, você vai procurar um serviço odontológico para, enfim, buscar um tratamento, qualquer que seja, cria-se então uma relação de confiança, né? Você procura o profissional de acordo com a confiança, de uma indicação, sempre algo nesse sentido. E aí, enfim, são procedimentos muitas vezes custosos, em que a pessoa precisa parcelar, precisa buscar condições. E aí alguém, no meio dessa relação de confiança, se aproveita da confiança do patrão e do cliente para agir ali de uma forma suspeita, digamos assim. Suspeita tanto que foi denunciada e investigada pela Polícia Civil. Essa pessoa se valia dessa confiança das duas pontas para, de um lado, segundo a polícia, desviar o dinheiro. Do outro, aplicar ali um possível golpe. A gente teve acesso às mensagens que embasam, né, toda essa investigação e que mostram ali como que essa pessoa agiu. Uma mulher de 31 anos, ela foi, como você disse, alvo de uma operação ontem. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra ela.
Agora, olha só o que tem nessas mensagens, a forma que ela agia. Vamos acompanhar na reportagem. Nas conversas que o MT1 teve acesso, dá para ver como a ex-funcionária insistia com os clientes. De um lado, a paciente tenta fazer o cancelamento e deixar só que o plano de saúde cobre. Mas do outro, vem uma proposta atrás da outra. A ex-funcionária chega a oferecer uma prótese por R$ 750. Quando a paciente se surpreende com o preço, a atendente volta atrás. Diz que digitou errado e sobe o valor para R$ 850. Em outro momento, a paciente diz que precisa cancelar o tratamento. Mas a ex-funcionária insiste outra vez. Ela cobra uma entrada de R$ 300, propondo deixar o restante só para maio. A paciente recusa, explicando que contava com o dinheiro do FGTS, que não deu para sacar. Essas abordagens agora estão na mira da Polícia Civil. 15 vítimas já foram identificadas. A ex-funcionária da clínica odontológica no bairro Campo Velho teria desviado R$ 100 mil. Ontem, 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e devem auxiliar na sequência das investigações. Até o momento, ninguém foi preso. Ela não só desviou valores da empresa, através de fraude, através de abuso de confiança, como ela também se valeu da função dela administrativa para praticar golpes em relação a terceiros, em relação a clientes. Então, ela, através de WhatsApp, negociava com clientes, oferecia supostos descontos de procedimentos estéticos e odontológicos e, através disso, ela conseguia receber valores através do seu próprio Pix, da sua própria chave Pix, e isso ficou constatado nos autos do inquérito policial. A operação logrou êxito em encontrá-la, apreendeu o aparelho o celular dela, ela confessou o crime perante a nós, então ela falou que estava com dificuldade financeira e confessou todas as condutas que ela praticou. A suspeita é Arielle Caterine dos Santos, tem 31 anos e vai responder por furto qualificado mediante fraude, furto qualificado pelo abuso de confiança e estelionato. Outros crimes podem ser identificados durante a investigação. A gente vai continuar com as investigações. Com a degravação do aparelho celular dela, é possível que a gente colha não só elementos desse inquérito policial, como também, através de encontro fortuito de provas, a gente consiga encontrar outros elementos probatórios para outras práticas criminosas. A gente, é claro, vai continuar acompanhando essa operação, essa investigação da Polícia Civil, Cleto. E ontem, após essa realização da operação e toda a repercussão, a empresa emitiu uma nota dizendo que contribui aí com as investigações da Polícia Civil e reforçando que, até esse momento, a empresa consta dentro desse processo, dessa investigação, como uma das vítimas desta mulher. Cleto. Obrigado, Renato. E a gente também procurou, tentar saber quem que estava fazendo a defesa, se a investigada tinha ou não advogado, e a informação que a gente tem da Polícia Civil é de que ela não contratou um advogado. Então, a gente não localizou a defesa. Assim que tiver essa posição, o outro lado, também o espaço segue aberto aqui no jornal. O entregador Carlos Felipe Magalhães recebeu alta ontem após quase um mês internado no Hospital Municipal de Cuiabá. A família informou que ele está se recuperando em casa, no momento de cadeira de rodas, porque perdeu muito peso, está sem forças para andar. Ele foi baleado no dia 22 de julho, no bairro CPA 4, quando foi até a casa da policial penal Jorcenilma França Viegas para devolver um celular que pertence à filha dela. A policial chegou a ser presa durante as investigações, mas foi solta uma semana depois e está agora usando tornozeleira eletrônica, além de estar proibida de se aproximar da vítima e de sair de casa. A Jorcenilma também foi afastada da função. Esse caso ele continua sendo investigado pela DHPP. Quase 10h57, vamos conferir o que é notícia, o que é destaque aqui no nosso portal, o G1 Mato Grosso. A notícia que a gente acabou de trazer também está aqui no G1, tá? Caso você queira acessar, que é sobre essa ex-funcionária da clínica odontológica. O delegado até comentou, que ela falou que estava com dificuldades financeiras, então ainda está tentando se apurar e entender que dificuldade financeira é essa. Mas o G1 traz aqui essa suspeita de que ela pode ter gasto toda a grana em jogos de azar, tá bom? Também quero trazer um serviço bem bacana para esse fim de semana, já para você se organizar. Dia D da campanha de multivacinação. Durante a ação também haverá vacinação antirrábica para cães e gatos, atividades especiais de saúde bucal em 7 unidades. E aqui o G1 traz, então, quais unidades vão participar do dia D de vacinação. Tá bom, gente? Está tudo aqui bem detalhadinho para você se organizar, aproveitar o sabadão, muita gente está de folga,
para colocar a caderneta vacinal em dia, tá bom? No G1 Mato Grosso tem aqui a lista completa e ainda hoje a gente faz questão de reforçar esse comunicado para você. A Prefeitura de Jangada pediu ajuda ao governo federal para reconstruir o município depois dos incêndios florestais. Mais de 5 mil hectares já foram atingidos pelo fogo em uma área equivalente a 7 mil campos de futebol. O prejuízo estimado, 50 milhões de reais. O Corpo de Bombeiros segue no combate a 13 incêndios florestais em Mato Grosso. Só em Jangada, 19 militares, viaturas, máquinas, caminhão-pipa e aeronaves estão mobilizados para conter as chamas, proteger também as propriedades rurais. As ocorrências são registradas aqui em Mato Grosso, além de Jangada, em outros 10 municípios. Então, uma situação bastante complicada nesse período seco, de muita estiagem e de incêndios florestais. Lohane Costa está por aqui para trazer detalhes da previsão do tempo. Lohane, muito bom dia para você. Muito bom dia para você também, Cleto. Bom dia para você que está aí nos acompanhando. Bom, hoje não vai ter calorão aqui na capital, mas em grande parte do estado, sim, principalmente no Nordeste, região que pode registrar hoje as maiores temperaturas do estado, bem próximas dos 40 graus. Nós estamos falando de cidades como Luciara, São Félix do Aragaio e Confresa também, que podem alcançar os 38 graus. Em Nova Chavantina, temos previsão de 37, Barra do Garças, 35. E essa mesma temperatura também pode ser alcançada em outros municípios da região sudeste do estado. Aripuanã deve registrar 34 graus e quando a gente fala de 35, não é só no sudeste, viu? Alta Floresta e Sinop também devem se manter com essa mesma temperatura. Olhando para outras regiões, Tangará da Serra 30, Cáceres 29 e a menor máxima entre estas cidades fica em Vila Bela da Santíssima Trindade, que não deve ultrapassar os 28 graus. E o ar seco continua sendo um alerta, porque além da região Nordeste registrar as maiores temperaturas, pode também registrar essa umidade bem abaixo do indicado para a nossa saúde, bem próximo aqui da divisa com Goiás e Tocantins. Daqui a pouco o mapa aparece aqui com esse sol de fundo, que é o cenário que a gente continua tendo em vários municípios do estado. Onde nós temos o vermelho, aqui nessa pequena faixa, 12%. Em amarelo, 21%. Esses são índices que podem ser alcançados hoje. Aqui em Cuiabá, lá fora, agora faz 26 graus. O ar polar, ele segue impactando nas temperaturas aqui da capital. Após vários dias com calor beirando os 40 graus, o ar frio de origem polar de uma frente fria chegou ao centro-oeste e impactou na faixa sul do estado. Derrubou as temperaturas e ontem a máxima não passou dos 29,6 graus aqui em Cuiabá. A maior temperatura em Cuiabá este ano continua sendo de 40,2 graus e hoje a máxima pode alcançar os 30 graus. Se por um lado o tempo seco ajuda o produtor a acelerar a colheita do milho que está praticamente concluída e do algodão que ainda está em fase, por outro aumenta a preocupação com o gado. Em Mato Grosso há áreas, esse mapa aqui com vários tons, é importante reforçar, entre 30 e 100 dias já sem chuva. A falta de umidade facilita a secagem dos grãos, mas deixa as pastagens cada vez mais secas também. Isso reduz a oferta de alimento e aumenta o estresse térmico dos animais. Então, a gente tem essa variação de cenários pelo estado que também causa uma diferença da recepção das realidades que nós temos pelo nosso estado, que é bem grande. Cleto. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o fim de semana. Até logo. Pausa rápida, nós já voltamos, porque hoje o BQQ está no Jardim, Califórnia. A população reclama de falta de água. Giovana mora em Cuiabá e o MT1 volta. Meu nome é Laís, eu tenho 7 anos e o MT1 volta já! Eu, Eduardinho de Poconé, e meu netinho João Miguel, o MT1 volta já! Faça contato com a Medprev agora e tenha acesso a uma ampla rede de laboratórios, clínicas e especialistas. Você fará seu exame em equipamentos modernos por valores reduzidos. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Levou um tempo para eu entender que o cuidado estava virando controle, que as opiniões haviam se tornado desrespeito e que o carinho tinha dado lugar à dor. Por isso, eu quero fazer você entender o quanto antes que a violência contra a mulher não começa extrema. Eu sei, porque eu vivi isso. Fique atento aos pequenos sinais e denuncie no 127.
porque é uma questão de tempo para a violência piorar. Ministério Público de Mato Grosso. Apoio TV Centro-América. Mês dos Pais com tudo em dobro MT Cap. Dia 23 tem 2 Jeep Compass Sport no prêmio principal. Ainda tem 2 motos Honda Start no primeiro, no segundo, no terceiro e 50 prêmios de R$1.000. No prêmio principal tem 2 Jeep Compass Sport. MT Cap. Compre já o seu. Pensou em ferro e aço para sua construção? Perfilados Multiaço. Excelência e inovação desses mais de 30 anos de mercado. Com uma linha completa de acessórios para a serralheria. Faça seu orçamento e nos siga nas redes sociais. Perfilados Multiaço. 3027-9900. O gigante acordou. O mundo precisa dele. Mas dessa vez, ele não está sozinho. Godzilla. Parece que ele tá vindo atrás de nós. Não é atrás de nós que ele tá vindo. É dele? Domingo, 1h, o duelo mais grandioso do cinema. Quem se curvará a quem? Kong não se curva a ninguém. Godzilla vs Kong. E aí, você vem comigo ou não? Vai ser a coisa mais incrível que você já viu. Na temperatura máxima. De volta com o seu Jornal da Hora do Almoço. Imagens ao vivo da Avenida do CPA. Ramon Hernandes e a Motolink mostram pra gente que quase um ano depois da interdição, a alça de acesso da Avenida do CPA para Miguel Sutil, ao lado de uma academia, foi liberada. Olha aí. Alça completamente liberada, então você que ainda não sabe disso, agora está sabendo. O MT1 faz questão de prestar esse serviço que vai melhorar o trânsito, tenha certeza. Então não precisa mais fazer o desvio ali por dentro do bairro Consil, tá? Porque antes tinha que fazer o desvio ali, era quase um labirinto dentro do bairro, né? Você conseguir sair aí à frente já, próximo a um supermercado. Então a alça de acesso da Miguel Sutil, da Avenida do CPA a Miguel Sutil, foi liberado e fica aqui esse serviço importante para você, motorista. BQQ está no Jardim Califórnia, região da Avenida Beira Rio, em Cuiabá. Os moradores reclamam da falta de pressão na rede de abastecimento de água. Resultado, as casas estão sem água. Mara Carvalho, bom dia para você. Olá, Cleto, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Estou aqui no bairro Jardim Califórnia, que fica entre o Xangri-Lá, o Prainha também por aqui. Os moradores ainda estão chegando por aqui, porque daqui a pouco a gente vai vir com a reportagem completa. Eu estive ontem aqui no bairro para entender de perto essa situação. Nós recebemos, desde a semana passada e também durante esta semana, mensagens dos moradores aqui do Jardim Califórnia reclamando sobre a falta de água. Quando essa água chega, ela não chega com pressão suficiente para subir nas caixas d'água. Aí dá um transtorno danado. Uma das características que nós observamos muito aqui no Jardim Califórnia é a quantidade de pessoas da melhor idade. Muitos filhos cuidam dos pais, então eles pedem, né, para que seja melhorado esse atendimento em relação ao abastecimento de água aqui no bairro Jardim Califórnia. Pois bem, a gente veio aqui para entender na prática isso, e de fato foi isso que aconteceu. A gente esteve na casa de uma moradora que ficou pelo menos 15 dias sem água. Um tempo danado. Ela estava usando a água da piscina para poder fazer a limpeza da casa, estava comprando também galão de água. Outros moradores têm cisterna ou alguma bomba para poder, né, ajudar ali na pressão para que essa água suba. E quando essa água chega, tem esse problema de pressão. E eles querem saber o que está acontecendo. Segundo eles, né, os moradores aqui do Jardim Califórnia, essa situação já tem mais ou menos 2 anos depois que foi retirada a bomba de um ponto daqui, que essa bomba é a que leva, né, a pressão até o encanamento, e depois disso eles observaram que começou a ter esse problema do abastecimento. Os moradores estão chegando por aqui, a gente vai conversar daqui a pouco também com o presidente de bairro, onde ele vai esclarecer melhor dessa situação, e claro, a gente também está em contato com a concessionária de água aqui de Cuiabá para saber na prática o que está sendo feito. Eles têm conhecimento desse problema? Isso vai ser resolvido logo ou não? Qual que é a resposta para esses moradores? Então daqui a pouco a gente volta trazendo essa reportagem completa e mais do que isso, a resposta e, claro, tentar trazer também a solução na prática para esses moradores aqui do Jardim Califórnia. Então daqui a pouco eu volto conversando com esses moradores e trazendo também a reportagem completa. Cleto, eu volto com você.
Até mais, Mara Carvalho. Obrigado por enquanto pelas suas informações. Falta de água em Várzea Grande, falta de água em Cuiabá. Não está fácil para ninguém. Bárbara Fava, bom dia. Bom dia, Cleto. Bom dia você aí de casa. Não está fácil. Realmente a gente está mostrando ao longo da semana vários problemas assim, e ainda mais nesse calor, né? Bom, mas vamos de notícia boa, Cleto? Olha só, essa notícia que a gente traz aqui de superação do portal Primeira Página. Olha só, aos 63 anos, pedreiro conclui ensino médio após 41 anos longe da escola. Essa história é desse venezuelano, o nome dele é Silvestre Ramon Brizola, e ele vestiu pela primeira vez a beca para receber o diploma de conclusão do ensino médio, uma história de superação muito bonita, tem toda a história dele aqui, ele já mora em Mato Grosso já faz um tempo, e aqui a foto, ó, ele feliz, ele está aqui no cantinho. E quem incentivou foi a filha, para ele concluir o curso. Aqui é a foto dele. Muito bacana. De recomeço também essa história, né? Porque saiu lá da Venezuela, veio aqui para Mato Grosso para tentar recomeçar a vida, voltou a estudar. Que história bonita, hein? Muito bonita para essa sexta-feira, né? Parabéns, então, a ele e a filha também que incentivou, que a família também presta todo esse apoio, que é muito importante, né? Parabéns, Silvestre Ramon, pela formatura. Nas mensagens. Mensagens aqui, Adriano mandou uma mensagem sobre trânsito. Ele tirou uma foto em frente à Justiça Federal. Ele está falando ali, né, em frente à 13ª Brigada. E ele fala assim, ó, tá um verdadeiro caos para os pedestres atravessarem a via. O semáforo foi instalado de uma forma que, quando fecha para uma pista, a outra continua aberta, sem nenhum semáforo para controlar a passagem de veículos. Então, ele escreveu mais um pouquinho, que não deu para colocar aqui, que está difícil, porque aí o pedestre não consegue atravessar. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo por ali. E você que é pedestre, pega ônibus, anda ali nessa região, vai falando para a gente se realmente esse é o problema e a gente vai checar, tá? Obrigada, Adriano, pela mensagem. Cachorrinho desaparecido, olha que coisa fofa, foi de ontem no bairro Dr. Fábio Leite 2, atende pelo nome de Pingo. A dona tem problemas psiquiátricos e está muito mal desde o sumiço. O telefone está aqui, ó, 659-9670-1288. A pessoal da região Dr. Fábio Leite 2. Esse cachorrinho está sumido, a família quer muito encontrar ele, tá? Mais mensagens? O Tasso, ó, bairro José Pinto, aqui de Cuiabá, falando sobre essa árvore que precisa de poda. Vamos ouvir. Bom dia. Mostrar a situação aqui desses 2 pés de siriguela na esquina da minha rua. Olha a situação. Os fios de alta tensão encostados um no outro. São 2 pés e são 3 pedidos de 3 pessoas diferentes para eles virem aqui fazer a poda. Eu fiz um desses pedidos e falei também com eles pelo Instagram. São trocentos números de protocolo e eles não vêm aqui efetuar a poda. Não está difícil de resolver, né? É um serviço que a concessionária tem que fazer por envolver a rede elétrica. Exatamente. Obrigada, Tasso, por enviar a mensagem. A gente vai tentar ajudar aí para essa poda. E só mais uma mensagem aqui que está chegando. Estão chegando várias. Essa aqui, ó. Bom dia, eu caí no golpe da renovação da CNH, acessei um link e aí perdeu R$92. Pedi ajuda no banco para estorno, não teve jeito, fiquei no prejuízo. Aqui um depoimento de um telespectador que caiu no golpe que a gente vai trazer daqui a pouquinho mais detalhes. Você recebeu essa mensagem ontem? Você fez o pagamento? Conseguiu a restituição ou não? Vai mandando a sua mensagem que a gente quer aprofundar nesse tema. Hoje nós procuramos a Polícia Civil também para falar sobre o assunto. O delegado da Delegacia de Estelionato disse que não conseguiria nos atender hoje, disse que só conseguiria atender na semana que vem. Então a gente precisa juntar essas informações para saber de que maneira então o morador pode, por exemplo, buscar esse ressarcimento. Então participe com a gente, ainda hoje a gente traz mais detalhes desse assunto. Tem programação especial para as famílias de Várzea Grande. Você gosta de circo, Bárbara? Ah, eu adoro circo. Júlia Carvalho se deu bem também. Opa. Eu tenho certeza que ela adora a arte circense. Ela já está lá, olha que lindo. Está no picadeiro, Júlia. Bom dia.
Já vim direto aqui para o palco para a gente entender um pouco mais desses bastidores. Bom dia para você, Cleto, Bárbara, para quem está acompanhando o MT1. E quem vai me explicar um pouco vai ser um ao vivo diferente, porque eu vou conversar aqui com o palhaço mexicano, mas vocês vão ver que de mexicano ele não tem nada não, né, mexicano? Ei, pessoal, bom dia, boa tarde para quem almoçou. Eu, quando não almocei, tô com fome aqui, não comi nada. Mas bom dia para vocês e pessoal de Várzea Grande e região. Bom dia para vocês. Ô, mexicano, me conta por que esse nome, porque você está falando português, não estou entendendo isso. Ah, é verdade. Bom, pessoal, para quem não sabe a minha trajetória, eu sou a 6ª geração da minha família circense. O meu avô, ele era do México, então eu fiz meio que fiz uma homenagem para ele, né? Meu falecido avô, ele era do México, e é uma grande homenagem que eu me orgulho de levar, assim, a alegria, a felicidade para todas as crianças do mundo inteiro. Do Brasil todo. Então, carregar uma pequena homenagem nas minhas costas do meu avô é uma grande, como posso dizer, um grande orgulho que eu carrego na vida circense. Mexicano, vamos ficar em pé aqui rapidinho, porque uma coisa que sempre chama muita atenção do circo são os figurinos, né? Me conta um pouquinho, como que vocês escolhem a estampa, o sapato de palhaço que também não pode faltar, né? Como é que é isso? Como é que funciona? Então a gente tem bastante colegas de circo que, tipo assim, vamos explicar mais ou menos. Na vida de circo a gente não faz só uma coisa, a gente faz vários. Eu sou palhaço aqui, mas de repente eu estou dirigindo um carro lá, um caminhão, então cada pessoa tem uma função diferente. E a gente tem vários colegas de circo que fazem figurinos, eles montam os figurinos, a gente escolhe como a gente quer, na verdade. E tipo, a gente vai conhecendo vários lugares diferentes, tipo sites, através de sites, sapatos. Tem um lugar específico onde você compra. Isso que eu ia te perguntar, o sapato de palhaço é uma coisa muito específica, né? Você já tem um fornecedor fixo e você pode escolher de várias cores, pode pintar, como é que é? Várias cores, vários tamanhos, tem vários jeitos que eles fazem, a gente faz assim, maior, menor, faz redondo, faz de qualquer jeito, tá bom? A gente tem vários lugares aí para poder comprar os nossos figurinos, não só palhaços também, como trapezistas, malabaristas e etc. A gente está vendo aqui atrás os nossos dois amigos, ó, o figurino deles também tá bonito, tem muito brilho, é um preto e vermelho ali, né? Me fala, é difícil fazer isso aqui? Não, não é difícil. E, aliás, você não veio ficar fazendo só pergunta, aliás, que é o trabalho dela, né? Mas você não veio ficar fazendo só pergunta pra nós, porque eu vou te lançar um desafio. Você, Júlia, vai subir aqui no pêndulo espacial. Meu Deus, gente, será que eu vou? Será que eu consigo? Eu gosto de um desafio. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Eu vou entregar o microfone para palhaço mexicano, porque ele vai narrar essa minha tentativa, né? Vamos lá, mexicano, então. Vai, me dê. Aqui, isso, parando, por favor, isso. Pare os dois, maluco, isso, parou. Agora, vocês vão ver ao vivo. Ao vivo, tá me pegando? Foca aí aqui, foca aí, isso, foca aí. Vocês vão ver ao vivo. A Júlia vai subir no pêndulo espacial. Ela vai mesmo, pessoal, vocês vão ver. É imperdível, vocês vão ver agora, vai acontecer agora. Para o que vocês estão fazendo aí, para de almoçar, deixa essa carne do prato aí do ladinho, que vocês vão ver agora isso. Meu Deus do céu, é agora. Isso, vai, Júlia, atenção. Música de suspense, por favor. Vai agora, vai a Júlia. Isso. Ai, meu Deus do céu. Júlia. Ai, meu Deus. Ai, meu senhor. Isso, ela já consegue entrar no circo. Olha só, que loucura. Ai, meu Deus do céu. Isso. Ai. Meu Deus. Tá indo. Isso, ela falou que tá indo. Ai, meu Deus do céu, é muita loucura. Meu Deus. Será que ela tem sangue circense nas veias? Não é possível, porque ela tá conseguindo. Meu Deus do céu, isso precisa de muitos anos de técnica para poder fazer isso. E ela tá conseguindo hoje, só agora. Meu Deus. É muita loucura. Segura, DJ, segura. Diga. Gente, deu uma tremida aqui, mas eu consegui. Vocês viram? O que você achou? Eu achei sensacional. Acho que a senhora já consegue entrar. Será que eu já posso ser do circo? O que você achou? Cleto, Bárbara, volto com vocês. A gente ficou com muito medo, com frio na barriga aqui, Júlia, mas que bom que deu tudo certo. Mandou bem, né, Bárbara? Meu Deus, eu fiquei aqui, ó, com a mão suando, mas ela foi maravilhosa. Alto, né? Você viu? Muito bacana legal. Demais. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o circo, porque alunos da Rede Municipal lá de Várzea Grande estão recebendo ingressos de graça. Como ter acesso a esse ingresso de graça para ver o palhaço mexicano e os outros integrantes do circo, a gente conta ainda hoje. O intervalo é bem rápido, já voltamos.
MT1 volta já! O MT1 volta já! Eu sou Isabelle, eu amo Rafa. MT1 volta já! O melhor pré-treino é roupa nova. Corre pra Van e aproveite o fim de semana da moda fitness. Legging poliamida por apenas R$ 49,99. Muito barato. Tecido de qualidade por só R$ 49,99. Top com bojo e bermuda poliamida por R$ 39,99 cada. Mais conforto pra treinar, só R$ 39,99 cada. Todo o setor de moda em 10 vezes sem entrada e sem juros. Na próxima semana inaugura a Van 196 em Caldas Novas. Rumo a 200 mega lojas. Lote limitado Volks Vale Mais. Poucas unidades com bônus adicionais e taxas diferenciadas somente nesse final de semana. Terra a partir de R$ 99.990 com saldo em até 48 vezes. E T-Cross com bônus de R$ 33.500 com taxa zero em até 30 vezes. Corra antes que acabe. Dona Jordana, a sua funcionária, Luara, não foi encontrada morta essa manhã. A Luara morta? Nossa, que loucura. A Luara, ela teve um registro no dia da morte dele. Uma mulher inteligente como você vai saber ligar os pontos. Você tem alguma coisa a ver com a morte do Egisto? O visto não vingou aquele novo amor. O que será que aconteceu? Cadê aquele cara que falou na minha cara? De volta para reforçar um serviço importante. Amanhã tem dia D de multivacinação. Quero convidar mais uma vez. Unidades de saúde vão estar abertas na capital e também em Várzea Grande. Em Várzea Grande serão 25 unidades com portas abertas amanhã. Um dos destaques por lá, vacina contra a gripe, que está disponível para o público em geral. A enfermeira Jéssica Alves, da unidade do bairro da Manga, deu mais detalhes. Vamos ver. Todas as vacinas do calendário vacinal que abrange vai estar disponível. O público-alvo é o público geral, vai ser criança, idoso, adolescente. Vamos passar pela recepção, aí vai ter uma semi-triagem para triar os cartões e será encaminhado para a sala de vacina. A documentação que a gente vai precisar vai ser o documento com foto que tem o CPF e o cartão do SUS. O horário vai ser das 8 da manhã às 4h45. Ainda falando em saúde, unidades móveis de saúde do SESC estão com atendimentos de graça no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. A ação começou ontem e segue até o dia 9 de setembro. A Rosinei Joana, coordenadora técnica de saúde do SESC, falou com a nossa equipe. Atendimento é por ordem de chegada, ele está sendo ofertado para a população em geral, então os agendamentos, não precisa fazer agendamento, é só chegar aqui no Centro de Eventos Pantanal e a nossa equipe está aqui preparada para recebê-los. A gente oferta exame de mamografia Papa Nicolau, que é um exame, a gente sabe que é difícil de encontrar às vezes, né, e é um exame caro, então o SESC oferta esses exames, temos equipe preparadas, profissionais preparados para fazer os atendimentos, até o atendimento odontológico, a gente faz todos os procedimentos odontológicos, restauração, canal, né? E os exames de vista também, que a gente faz a indicação do óculos. Iniciam às 7h30, vai até às 11h30 e das 13h30 às 17h30 e vamos ficar aqui até o dia 9 de setembro. Tem que trazer os documentos pessoais com foto, comprovante de endereço e o número do cartão do SUS. Viu só quantos atendimentos na área da saúde estão sendo oferecidos aqui na capital? Tudo de graça, então você pode ir até o Centro de Eventos do Pantanal. Você que mora na região do Ribeirão da Ponte, Ribeirão do Lipa, Novo Colorado, aquela região toda, mas também de toda a cidade, não tem problema. É só ir até o Centro de Eventos do Pantanal e participar dessa programação por lá. Quero voltar a falar com a Bárbara, porque a gente vem repercutindo ao longo da semana a falta de vacinas, ou melhor, de seringas, falta de seringas infantis nas unidades de saúde aqui da capital.
ela é mais curta, né, a infantil, é mais fina também, porque os músculos e as camadas de gordura das crianças são menores. E aí, gente, exige um material específico. E essas mães, esses pais nos procuraram. Pois é, nos procuraram aqui pelo nosso WhatsApp, mandaram fotos mostrando essa diferença. A gente questionou a Prefeitura de Cuiabá para ver o que está acontecendo e a gente ainda não tem retorno, não tem essa resposta, mas a gente pede aqui uma resposta urgente, já que amanhã é dia, né, de vacinação, dia D de vacinação, muitas crianças vão procurar, muitas mães com as suas crianças vão procurar a rede pública para vacinar e estão preocupadas. E aí, né, como que vai ser essa vacina? Machuca mesmo? É pior? Vai ter essa vacina, essa agulha infantil que faz a diferença na hora da vacina e a gente ainda não sabe. Seguimos aqui até o meio-dia. Se essa posição da Prefeitura chegar, a gente traz ao longo do jornal de hoje. Mais mensagens, o assunto que domina, golpe que chegou ontem através de mensagem de texto. Eu não tinha visto minhas mensagens, Cleto, mas eu também recebi, você acredita? Tava Foi geral, lá. Né? Foi geral, muita gente também recebendo. Ó, a Stephanie do Parque Cuiabá recebeu também a mensagem do Detran ontem e logo já desconfiei que era golpe. Ainda bem que eu tenho um aplicativo que aí eu já logo acessei para ver a mensagem e constatei que era de fato muito falso. Eu acho que ela tinha um aplicativo do Detran, é isso, Stephanie? Eu acho que é isso, né? Ela já conseguiu acessar fácil o cadastro dela no Detran e viu que era falso. Giovanni, olha lá, ó, Detran, prezado Giovanni, constam encargos em sua CNH e aí atente-se ao prazo vigente, tem um link. Aí ele falou, o que eu achei interessante foi que mandaram com o meu nome. Me mandaram ontem, não abri, mas mandaram como se fosse o Detran. Tem uns que colocam o nome, mas a gente viu outros também que colocam o telefone, o seu telefone, né? A gente pode, Bárbara, tentar ir em busca da Agência Nacional de Proteção de Dados, porque isso aqui é dado sensível. Dado sensível é nome completo, telefone da pessoa. Como que os criminosos tiveram acesso a esse banco de dados dos moradores de Mato Grosso para enviar esse tanto de mensagem falsa? Não só o nome, como o telefone também, né? Perfeito. É verdade, tem razão. Tem mais, ó. Ah, não, é a Stephanie também que mandou. Mas tem várias, já chegaram muitas mensagens aqui, vão enviando também se você caiu nesse golpe ou se você recebeu a mensagem. Muito bem, falar com o Flávio Santos. Tá aqui já. Chega mais, Flávio Santos, corintianos estão faceiros, né? Tudo bem? Bom dia para você, sempre tá ligado com a gente aqui no nosso MT1. Mas eu queria ver você naquele pêndulo lá do circo, hein, girando. Não ia dar conta, não. Não? Sou seu amigo, hein? Eu sabia que você não ia ter coragem. Só a Júlia mesmo, hein? Não teria mesmo? Não. Ah, que isso, Cleber. Vamos falar de Libertadores, então. Memphis Depay renovou o contrato e deu a assistência. Daí é o Ranieri que foi expulso, ex-Cuiabá, né? Um jogador a menos, diga-se de passagem, com um a menos. Aí o Memphis entrou em campo. O torcedor corintiano gostou, né? Quando ele cobrando a falta e o Bidon marca o gol da vitória e da classificação do Corinthians para as quartas de final da Libertadores, com o Memphis dando assistência aí. Aí, ó. Torcida fiel lá. Foi pra galera, hein? Que beleza, ó. Galera tirando foto, ó. Pessoal, hoje a rede social tá bombando, hein? Torcedor do Corinthians aí, ó. Deve ser um momento mágico pro jogador, né? Com certeza. E o que mais, Flávio? A gente vai falar também de Sul-Americana, o Vasco. Tem vascaíno aqui que já ficou feliz, né? O Vasco ontem fez 4-1, depois de perder pro Santos, hein? Perdeu pro Santos 3-0 no Brasileirão, tem que lembrar isso. Lembra no fim de semana? Não esqueci. E ontem 4-1 no Olímpia, lá no Paraguai, e o Vasco tá classificado, né? O Santos também tá classificado, empatou com o Macará no Equador 0-0 e o Botafogo venceu 1-0, mas está eliminado porque sofreu 6-1, uma goleada na ida, né? Já tinha jogado a toalha. Já tinha jogado a toalha. A gente vai falar também do Campeonato Brasileiro de Boxe, categorias cadete e juvenil, que está sendo realizado em Cuiabá e termina hoje no Palácio das Artes Marciais. 20 federações de todo o Brasil, os boxeadores que estão aqui na capital disputando este brasileiro. E né, tem o técnico da seleção brasileira, está aqui em Cuiabá de olho. Coordenador técnico da Seleção Brasileira de Boxe também está em Cuiabá. Isso é muito bom, né?
É muito bom, porque a cidade está bastante movimentada, né, Flávio? Ônibus, delegações de outros estados estão por aqui, então isso movimenta também a cidade, o comércio. Com certeza, mais uma grande competição nacional em Cuiabá. E vamos também destacar, olha só, o Rally dos Sertões. Vamos ter um representante aqui de Mato Grosso, o Mike, e a gente fez uma reportagem com ele, porque começa em Goiânia amanhã, e ele tá aí, ó, no TV, a categoria dele aí, ó, o carro. E a gente vai mostrar como foi... O Gé embarcou nesse carro, não? Embarcou, essa adrenalina aí, com poeira e tudo. Poeirão, hein? Que beleza, né? O Kaique e o Elifas Almeida, o nosso Kaique Alves e o Elifas entraram no carro aí e viveram a emoção, aquela adrenalina de dar uma volta. Fechou, Flávio Santos. Vamos pro intervalo? Você de Tângara da Serra, depois dos comerciais, tem notícias da sua região. Aproveita e pega o celular para você gravar o vídeo. O MT1 volta já, é rapidão. Bom dia, Bárbara. Zé Bernardo de Querência, o MT1 volta já. Eu sou a Alice Calço Verde, MT1 volta já! MT1 volta já aí com vocês. Bom dia, quero um abraço pela minha família e pelo MT1. E o MT1 volta já! Cada gota é importante. Muitos ainda esperam por uma chance. A cada segundo, alguém está recebendo uma nova chance, mas muitos ainda esperam. Doe sangue. Seja a esperança. Iniciativa TV Centro-América. Com a chama quase apagando e a panela há um século no fogão, a comida só sai amanhã. Avó, me manda uma promoção. Fogão Cooktop Fisher 4 bocas de R$ 699,90 por 10 de R$ 39,99 sem entrada e sem juros. R$300 de desconto. Grades de aço e ferro, mais estabilidade para as panelas. Moderno e fácil de limpar. Só 10 de R$ 39,99. Todo o setor de eletro em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Próxima semana inaugura a Van 196 em Caldas Novas, rumo a 200 megalojas. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm. Apaixonados por essa terra são muitos. Geoparque Seridó. Eu acho que a gente vai se surpreender. O vai e vem da água foi esculpindo esses buracos. São as marmitas do Seridó. Liliana, esse aqui é o facheiro. E ele faz o barulho mais esperado da nossa região. É o barulho de chuva? É o barulho de chuva. Vamos conhecendo o que essa terra tem de mais bonito. A sua gente. Ela corta os galhos da palmeira e vem emendando uma na outra. E a gente veio conhecer uma outra iguaria muito apreciada aqui no Seridó, que é o filhós. Hoje, depois de Quem Ama Cuida, no Globo Repórter. De volta, e hoje o BQQ desembarcou no Jardim Califórnia, região da Avenida Beira Rio, em Cuiabá. Os moradores reclamam da falta de pressão na rede de abastecimento de água. A Mara mostra o reflexo disso no dia a dia. Você ficar 15 dias sem uma gota de água não é fácil. Que faltava na torneira durante quase 15 dias precisou ser tirada da piscina. Foi assim que a Sandra conseguiu manter a casa limpa enquanto esperava o abastecimento. Para beber e cozinhar, a saída foi comprar água mineral. A gente não sabe quando vai ter água. Certo, a gente gasta muito com água mineral porque tem que cozinhar. Eu não tenho bomba para jogar água para cima, não tenho reservatório embaixo, certo? E então, quer dizer, muda a rotina totalmente da casa. A água voltou,
mas a pressão continua baixa. Em alguns cômodos da casa, ela mal sai da torneira. Na lavanderia, não chega. E sem força suficiente, a água também não consegue subir até a caixa d'água. Hoje, por acaso, tem água em parte da minha casa, por causa que tem os reservatórios em cima da casa, mas a água que vem da rua, onde é água da rua, não tem. Como a água na torneira é uma incerteza, os galões e recipientes continuam espalhados pela casa. Na casa da vizinha, a cisterna é outra forma de garantir uma reserva. Mas quando o abastecimento da rua demora, até essa água precisa ser racionada. Já ficou, então, sem água aqui? Já, muitas vezes, muitas vezes. E aí, o que faz quando não tem água? A gente, que nem eu falo, nós temos aquela cisterna, então a gente economiza, né? Porque a gente sabe economizar água. Você pode? Eu não gosto de extrapolar água, né? Então a gente vai vivendo assim. O que acontece nestas duas casas também é o relatado por outros moradores do Jardim Califórnia. Cerca de 300 famílias vivem no bairro e essa tem sido a realidade de toda a comunidade. O abastecimento foi afetado há 2 anos, depois que a bomba pressurizadora foi retirada do sistema que atendia o bairro. O equipamento servia para aumentar a pressão e o fluxo da água nos encanamentos. A justificativa foi que estavam com a pressão, estava rompendo os canos. Retiraram a bomba, continuaram a romper os canos. Consertos e mais consertos, né? Então, assim, não justificou pelo que nós ficamos sabendo em relação a tirar essa bomba. A gente continuar assim, né, se fosse o caso de ter problema igual eu sei que tem em Vargem Grande, tem em Cuiabá, mas o nosso problema é específico em relação à pressão de água. Mara Carvalho, ao vivo, nos conta se tem resposta e também prazo para resolver esse problema, Mara. Clédio, a gente estava aqui conversando com o Everton, com o Luiz, e aí passou uma moradora perguntando se a gente estava falando sobre a questão da água, porque, segundo ela, tem um caminhão-pipa aqui abastecendo uma das casas. Ou seja, o problema de falta de água ainda continua aqui no Jardim Califórnia. E aí a gente até convidou essa moradora a participar. Ela falou que não quer falar porque ela mora aqui há 2 anos e que ela está se mudando, justamente pela questão da água, do abastecimento de água. Ela mudou. E aí, desde o ano passado, ela está com problema, 15, 20 dias sem água, e aí ela decidiu de vez se mudar do bairro por não aguentar mais. Everton também já vive essa situação há algum tempo. Everton, você já mora há muito tempo aqui no Jardim Califórnia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectadores da TV Centro-América. Pois então, Mara, eu moro aqui desde 1999, tá? E eu estou aqui numa situação em que o que acontece? Depois da retirada da bomba, que a gente não sabe o motivo pelo qual foi retirada, a gente começou a ter problemas mais sérios com relação à falta de água, né? E a gente está aqui justamente para tentar entender a situação. Se, por exemplo, a cidade de Cuiabá está passando por algum regime de racionamento, né? Se é uma exclusividade do bairro Jardim Califórnia está com esse problema, né? E até agora a gente não tem essa informação. E a gente queria saber assim, o porquê que tirou a bomba, né? Tendo em vista que sem ela está causando muito problema, já tem uns 3, 4 anos, entendeu? Que esse problema persiste. E a nossa reivindicação é essa, a gente quer saber o que está acontecendo, porque embora estejamos pagando as contas, né, o fornecimento de água não é compatível com o que a gente está pagando. Então a gente está indignado com isso. Esperamos que haja alguma resposta, né, por parte da concessionária. Vamos então dar a resposta. Seu Luiz, ele que é o presidente aqui do bairro Jardim Califórnia e ele tem presenciado de forma próxima, né, dos moradores essa situação, inclusive também sofre com esse problema. Seu Luiz, nós procuramos a concessionária de água, né, aqui de Cuiabá, para saber se eles têm conhecimento desse problema.
Bom, a concessionária tem conhecimento sobre essa questão do abastecimento. Eles informaram que estão fazendo monitoramento, a avaliação para poder melhorar essa situação. Questionei a eles sobre esse equipamento retirado, que é o que vocês dizem que piorou a situação. Não tive nenhuma resposta a respeito disso e perguntei o que está sendo feito na prática, já que eles têm conhecimento, o que está sendo feito na prática. Ainda também não recebi um posicionamento, né, depois que eu rebati essa nota enviada por eles. Vamos fazer um compromisso aqui, seu Luiz, com o senhor, com o Everton e também com os demais moradores do Jardim Califórnia, da gente voltar daqui 15 dias para saber se vai mudar, porque agora Cuiabá inteiro está tendo conhecimento do problema vivido aqui por vocês. Então, Mário, eu agradeço a presença de vocês e é aquilo que o Brandon falou. Coincidiu há 3 anos atrás de tirar a pressurizadora e passar a faltar água para subir nas caixas. Por gravidade, a água entra nos reservatórios, mas para quem tem esse reservatório, que é o reservatório submerso, e aí ele tem que ter outra pressurizadora para jogar para cima da caixa. Mas o que acontece? Nem todas as vezes, nem todas as semanas chega água. Então, o que acontece? Se voltar essa pressurizadora, nós vamos ter uma noção assim exata do que vai acontecer. Por exemplo, vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal. Só que eles não conseguiram explicar para a gente. Seu Luiz, o que nos informaram é que tiraram essa bomba porque isso estava impactando, né, a questão de vazamentos, né, estava vazando por conta da pressão. Então, nosso compromisso, seu Luiz e seu Everton, é daqui 15 dias a gente voltar e ver como é que vai ser esse cenário, porque agora eles têm conhecimento, vamos ver se alguma coisa muda. Compromisso com o senhor. Pode ser? Obrigado, pode ser. E só mais uma coisinha. Claro. À medida que tiraram, continua tendo problema na rede. Na rede. Então, a gente quer saber o porquê que tirou e... É isso. Tá aí, são diversos questionamentos. Cleto, a gente volta daqui 15 dias, ou seja, dia 7 de setembro a gente volta aqui para saber como é que ficou esse cenário em 15 dias. Compromisso firmado aqui com o seu Luiz, que é presidente de bairro, e também com o Everton. Volto com você aí no estúdio, meu amigo. Muito obrigado, Mara. E se não resolver até lá, a gente bate na porta da concessionária. Vamos em busca dessa resposta. A concessionária perdeu espaço agora de dizer o que está acontecendo, por que está acontecendo e quando vai resolver. Então, esse espaço aqui continua aberto, porque o que importa mesmo é resolver o problema e melhorar a vida lá da população. Se isso não acontecer, a gente vai em busca do responsável. A gente sabe, concessionária é uma concessão que presta serviço público e nós temos aqui em Cuiabá um órgão da prefeitura que fiscaliza a concessionária. Então, também podemos bater na porta desse órgão para saber se essa fiscalização está acontecendo também ou não. Mudar completamente de assunto, 11h39, nossa equipe está nesse momento com o motoentregador Carlos Felipe. Ele recebeu alta após ser baleado por uma policial penal. Renato Silva, então, chega ao vivo para a gente saber como ele está, né, Renato? Acho que principalmente a questão da saúde dele. A gente vem acompanhando essa história desde o início, então a notícia está contigo. Com certeza, Cleto. Faltam algumas horas para completar 1 mês exatamente que o Carlos Felipe passou por toda essa situação. Ele, que é estudante de educação física, já começava a atuar nessa área e, em alguns momentos, trabalhava também como motoentregador, como você disse. E aí a gente está aqui com ele. Eu estou sentado justamente, Cleto, para a gente poder entrevistar o Carlos Felipe, porque ele está debilitado. Ele recebeu, sim, alta, mas ele está debilitado, está precisando, inclusive, de uma cadeira de rodas. A gente vai perguntar agora ao Carlos Felipe. Carlos, bom dia, seja bem-vindo ao MT1. O que a gente precisa saber de você é o que aconteceu com a sua vida depois do dia 22 de julho. Praticamente eu vou falar o que falaram para mim no hospital. Foi um milagre eu estar vivo, né? Porque conforme a gravidade do ocorrido, teve muita hemorragia e praticamente a cirurgia foi grave, né? E eu praticamente estou muito debilitado por conta de tudo o que aconteceu. A minha vida praticamente parou, a vida de todo mundo continuou e estou tentando me adaptar agora com esse novo ritmo das coisas que têm acontecido, né?
tenho muita dificuldade para falar, tenho muita dificuldade para comer, para dormir, para respirar. Eu estou fazendo um esforço muito grande agora para falar. Eu fico sem ar, totalmente sem ar. E é muito difícil para mim passar por essa situação. Uma pessoa que era completamente ativa, morava sozinho, fazia as minhas coisas sozinho, fica dependente, 100% dependente agora dos meus pais, dos meus irmãos, de quem possa me ajudar, né? Porque nem sequer banho sozinho eu consigo tomar. A gente percebe, né, Cleto, pela dificuldade do Carlos em conseguir se expressar, ter fôlego para se expressar. E a gente vai falar também com a dona Ilka Magalhães, que é mãe do Carlos, e pode dizer para a gente como é que fica a família nesse tempo, diante de tudo que aconteceu e agora o tratamento que precisa ser feito para que ele possa se recuperar. Olha, bom dia para todos. Eu, como mãe, para a gente, da família em geral, foi um chão que abriu. Caímos no buraco, mas com a graça de Deus, com muita fé, muita coragem, estamos todos levantando com a ajuda dele, porque somos uma família de muita fé, somos muito unidos e temos muitos amigos. Em relação à recuperação do meu filho, está cada dia uma vitória muito lenta. Só do meu filho estar vivo é um grande milagre. E a gente espera que tudo se resolva, que a justiça seja feita. E hoje a gente depende de ajuda de todos, né? Inclusive de uma vaquinha que a gente lançou, porque os custos estão muito altos. Tá? O tratamento é muito alto, tem muita demanda de muita coisa acontecendo, mas a gente tem fé que tudo vai dar certo e que meu filho vai viver, né, por muitos anos e vai se recuperar 100%. E, Carlos, você conseguiria me dizer o que aconteceu naquele dia? Você chegou lá, o que aconteceu? Praticamente, eu fui devolver o telefone. Pouco tempo depois que eu só estiquei a mão e dei o telefone, ela já colocou a arma em punho. Não me recordo agora o que foi falado, porque tinha muita criança, muita gente na rua, estava um barulho muito grande, e inclusive a minha moto também estava ligada e tal. E aí, pouco tempo depois, ela já disparou. Ela disparou contra mim e eu me assustei, já tentei correr, em nenhum momento fui para cima dela, nada disso. Tentei fugir, né, o mais longe possível, mas ela me seguiu, correndo atrás de mim, atirando, como uma descontrolada praticamente. Inclusive acertou um veículo que estava do lado esquerdo, que tinha pessoas dentro, né? E praticamente eu só me recordo do que aconteceu depois que eu já cheguei na ambulância. E desde então eu já não me recordo de mais nada, só do dia que eu acordei do coma. Pois é, Cleto, a vida do Carlos foi alterada. Nesse dia 22 de julho, a vida da família foi alterada, como disse a mãe, um chão que se abriu. A gente está acompanhando essa situação desde o dia seguinte ao fato. A gente vai seguir acompanhando, vamos ouvir inclusive o advogado do Carlos Felipe e vamos trazer outras atualizações ao longo da nossa programação. Cleto. Renato, você está me ouvindo bem? Eu só queria fazer uma pergunta para o Carlos, que é o seguinte: o porquê ele foi entregar esse celular? É isso que precisa ficar claro para a nossa audiência, que nós estamos desde esse dia tentando entender como foi essa dinâmica do porquê ele teve acesso a esse celular e foi entregar lá na casa da policial penal. O Cleto está perguntando se você lembra por que você foi levar aquele telefone lá? Eu fui levar porque eu encontrei um telefone num banco e assim que o telefone apareceu um número para devolver, a intenção já foi essa, foi devolver o telefone dela, somente isso. E aí, no dia do ocorrido, foi o que aconteceu. Eu devolvi o telefone, mas praticamente já é como se fosse já estivesse esperando por mim, entendeu? E foi o que aconteceu. Pois é, então tá aí, Cleto. Foi levar um telefone que foi encontrado e tudo isso que a gente vem acompanhando desde o dia 22 de julho aconteceu.
Como eu disse, a gente vai seguir acompanhando, tem os desdobramentos da investigação, tudo que pode ainda ser atualizado, e vamos ouvir também o advogado do Carlos Felipe. Cleto. Obrigado, Renato, pelas suas informações. Uma boa recuperação ao Carlos Felipe. Quem quiser ter acesso ao contato da família também para ajudar nessa vaquinha, encaminha a mensagem para o nosso celular, que após o MT1 a gente faz essa ponte sem nenhum problema também. Estou aqui já com a Bárbara para a gente repercutir outros assuntos. Outros assuntos que é o que está aparecendo muito no nosso WhatsApp, que é a questão desse golpe, né? É como se fosse o Detran entrando em contato para falar de algum encargo que está em suspenso da CNH. A Vilma Chácara dos Pinheiros também recebi a mensagem, não consigo entender como pode uma coisa dessa, onde eles conseguem os nossos dados. O nome dela é Vilma, eles colocaram aqui, ó, Vivi, inclusive até um apelido, né, dela aqui. Tem o Admilson de Carlinda também falando que recebeu, pessoal de Barra do Garças também falando que recebeu, então não só Cuiabá, né, região, enfim, muitas mensagens, muitas pessoas enviando aqui pra gente que recebeu essa mensagem. E a gente está o jornal todo alertando sobre isso, porque é golpe, tá bom? Então todo cuidado é pouco nesse momento. O Detran ontem, inclusive, ele emitiu um comunicado sobre o assunto, porque muita gente recebeu. O Detran reforça que não utiliza SMS, WhatsApp, e-mail para enviar guias de pagamento, muito menos para avisar sobre processo de suspensão ou cassação da CNH. Nós temos, inclusive, uma entrevista, superintendente de atendimento ao cidadão do Detran, ele conversou com o MT1. Vamos ver. A população tem recebido mensagens fraudulentas. É importante que se verifique os canais oficiais de atendimento do Detran. O Detran não envia boletos, taxas e muito menos notificação de cassação ou suspensão de habilitação. O cidadão deve entrar nos sites oficiais. É importante saber que a extensão do site do Detran é detran.mt.gov.br. Qualquer dúvida deve entrar em contato com a nossa central de atendimentos através do telefone 3615-4800. Muito bem, recado está dado. 11h48, vamos falar de cultura, de arte circense. Vamos, porque tem programação especial para as famílias de Várzea Grande neste fim de semana. Um circo que está na cidade com espetáculos e tem uma novidade para os alunos da rede municipal. Vamos falar então com a Júlia Carvalho de novo, que está toda aventureira hoje, né, Cleto? Maravilhosa. Júlia, então para a rede municipal, para os alunos da rede municipal, qual que é o aviso aí do circo? Cleto, Bárbara, eu acabei de falar aqui com o pessoal que se eles me desafiassem aí no Globo da Morte, eu ia também, tá? Só para o pessoal de casa se localizar, esse circo está na Avenida Mário Andreasa, bem em frente a um posto de combustíveis. Por que a gente está nessa área aqui da bilheteria? Porque, como vocês já adiantaram, tem ingresso de graça para os alunos da rede municipal de Várzea Grande. Quem vai explicar para a gente essa iniciativa é a Lu Arruda, que é superintendente de cultura da cidade. Superintendente, me fala, né? Quantos ingressos foram distribuídos? Tem um prazo para retirada? Como que funciona? Olá, tudo bem? Então, foram distribuídos mais ou menos 35 mil ingressos para a rede municipal de Várzea Grande. Eles têm um prazo, sim, para validar, que as criançadas receberam este ingresso, tá? Cada criança recebeu um ingresso e o papai e a mamãe, ele tem que vir fazer a retirada e fazer o pagamento do ingresso dele. É importante que a bilheteria está aberta a partir das 2 horas, sempre com 1 hora de antecedência da abertura das portas do circo para eles poderem participar. E você estava me falando que tem 10 anos que Várzea Grande não recebia um circo? Sim, tem 10 anos que a gente não recebia um circo aqui nesse potencial em Várzea Grande. E essa vinda do circo Superstar não despertou só a curiosidade das crianças, mas também a criança que está dentro dos pais também, né? E esses pais, eles estão mais maravilhados que as crianças com a curiosidade do circo. Muito obrigada pelas suas informações, superintendente. E Cleto, como a gente estava mostrando um pouco dos bastidores, eu vou entrar aqui, ó. Os pais, as crianças vão retirar o ingresso aqui na bilheteria, vão passar aqui por esse corredor. E a gente estava falando um pouco de bastidores, né? E eu vou mostrar uma coisa que é interessante, porque enquanto o pessoal não está se apresentando, eles vivem aqui, né? Então, para passar o tempo, eles fazem algumas coisas, algumas brincadeiras. E uma dessas é o que o Frank vai mostrar aqui pra gente. Eles estão jogando ping-pong.
Vou conversar com o Hugo enquanto o Frank mostra o pessoal jogando ping-pong, o João e o Murilo. Hugo, conta pra gente, né? Vocês moram no circo. Como é que funciona esses bastidores? O circo é, como eu falo assim, uma coisa muito mágica. Durante o dia a galera tem uns fica ensaiando. Agora é horário do almoço, eles estão tudo brincando aqui já, porque daqui a pouquinho começa os ensaios para a noite do nosso espetáculo. E me fala, só para a gente terminar, confirmar o horário de retirada desses ingressos, né? 35 mil ingressos para os alunos da rede municipal. Com a parceria que o circo fez com a Prefeitura Municipal, doamos 35 mil ingressos, toda a rede municipal. Os ingressos tem que retirar até 1 hora antes do nosso espetáculo. Espetáculo de segunda a sexta às 20 horas. Sábados e domingos e feriado às 18 e às 20 horas. No caso, então, quem for vir no sábado e domingo tem que retirar o ingresso até às 5 da tarde. Para poder entrar na sessão das 6. E durante a semana até às 7 da noite. Fala assim para vocês, vem retirar o ingresso o quanto antes. Por quê? Graças a Deus está sendo sucesso de público na cidade e está acabando rápido nossos ingressos. E tem limite de lugares no nosso circo. São apenas para 654 pessoas dentro do circo. Então, todo dia está esgotando. Às vezes chega em cima da hora. Cheguei 7 horas, não tem mais ingresso. Eu não posso entregar ingresso a mais, porque tem um lugar certo do público. Então, por isso que a gente está sendo bem correto nessa questão. Então, retira-se dos seus ingressos, às vezes compra pelo site e vem aqui durante o dia retirar o ingresso. Tá legal? Muito obrigado pelas suas informações, Hugo. Bom, gente, vocês viram aí, né, que o circo é toda uma vida. Eles vivem na estrada, mas fazem de cada ponto em que eles estão morada, né? E agora eles estão aqui no momento de descontração jogando ping-pong, porque mais tarde tem espetáculo. Volto com vocês. Adorei esse passeio pelo circo, Júlia. Um abraço a todos e obrigado pelas informações. Quero te contar agora de uma ação odontológica que está levando atendimento especializado para moradores do território indígena do Xingu. A chegada dos voluntários na aldeia trouxe alívio para pacientes que precisariam viajar quilômetros para ir ao dentista. E o melhor, o tratamento é todo de graça. Já faz muito tempo que eu sofro com dor de dente. O dentista pediu para eu fazer o canal, mas como eu não tinha condições, nem meu marido. Para fazer canal na cidade custa 700, 800 reais, dependendo da cidade. Que ela vem, a ONG trouxe o atendimento, né? Facilitando, ajudando nós. O trabalho é realizado pela ONG Por um Sorriso, com apoio da Secretaria Especial de Saúde Indígena e da Embaixada da Nova Zelândia. A assistência que a gente tem aqui é mais na parte de particular, tem que estar saindo para a cidade para pagar. Com a vinda do ONG, ela traz atendimento de primeira para a população, que a gente necessita bastante. Durante os dias de ação, a expectativa é atender entre 120 e 150 pacientes de todas as idades de comunidades do Baixo e Médio Xingu. Ao todo, mais de 1.000 procedimentos devem ser realizados. Essa ação reúne cerca de 40 voluntários. São pessoas de todas as regiões do país que vêm até o Xingu para prestar esses atendimentos. Entre elas, a Juliana, que é a diretora da ONG Por um Sorriso, que fala agora com a gente diretamente da aldeia Ilha Grande. Juliana, o que motivou vocês virem, até o Xingu prestar esses atendimentos e o que vocês encontraram quando vocês chegaram? Essa parceria começou em 2018, quando entraram em contato com a gente, dizendo da alta necessidade de tratamentos especializados. E aí foi quando a gente fez a nossa primeira ação. E realmente, os pacientes aqui não têm acesso à odontologia, principalmente aos tratamentos de especialistas. Então, a gente vê uma alta demanda de procedimentos por paciente. Em média, cada paciente passa por 10 procedimentos. Um atendimento intenso, mas que também tem um lado que não aparece nos números. Conhecer povos diferentes e entregar para os pacientes autoestima, alegria, qualidade de vida mesmo. E quando eu venho e eu vejo um grupo de dentistas que escolheu exatamente parecido comigo, isso é uma felicidade enorme para mim. E nessa força-tarefa, tem quem conheça o Xingu por dentro, profissionais indígenas que atuam na região. Trouxe os protéticos para estar realizando
as confecções das próteses, né, cirurgiões, bucomaxilo, né, para estar fazendo as cirurgias mais complexas, dente de siso ou dente impactado. A importância dos endodontistas, né, que vieram fazer o tratamento de canal nos pacientes que estavam há muito tempo na espera do tratamento. Mais do que tratar uma dor ou recuperar um sorriso, a missão busca deixar conhecimento e cuidados que possam continuar depois que a equipe for embora. Todos os pacientes que passam por tratamento, eles recebem a orientação de higiene, de escovação, para que eles consigam manter todo esse trabalho que foi feito. Então, todo mundo aqui sai com kit de escovação e a orientação sobre a importância da saúde bucal e dos cuidados com a saúde bucal. Acredito que a gente consegue mudar a autoestima e a vida das pessoas. E para quem recebeu o cuidado, a esperança é de uma nova visita. Que voltem sempre, muitas vezes para atender nós, né, povos indígenas. Muito legal. Como é bom se doar, como é bom fazer o bem. Se você não encontrou alguém que fez o bem ainda na tua vida hoje, seja você essa pessoa, faça você o bem. Olha a diferença que faz na vida das pessoas e de toda essa comunidade. Que serviço importante, né? Precisa mesmo, serviço ali perto, né, da aldeia. Parabéns a quem fez esse projeto, quem foi até lá, nessa aldeia, lá no Xingu. Muito linda a reportagem. Vamos para as últimas mensagens? Bora lá. Vamos lá, ó, pessoal mandando IP. Bom dia, Rose mora em VG, mas queria compartilhar esse vídeo do meu filho Alexandre, que mandou para mim de um IP de sorriso. Lindo, né? Realmente, obrigada por compartilhar com a gente. Pois é, olha só, Maiara, São João del Rei, olha quem já tá dando as caras. Amo, mas já agora? Pois é. Agosto? Geralmente é mais para setembro, não é não, gente? Eu tô confusa. Já teve a chuva da manga? Ainda não, né? Ainda não. Nem sei se teve a do caju, não sei. Mas que legal, Maiara, obrigada pelo registro. E aqui a Tânia, ó, foto dos amigos, mais de 40 anos que não se encontravam. Olha que bacana, registrado aqui pra gente. Olha, um bom fim de semana para você, para sua família. Tá chegando o Globo Esporte com o Flávio Santos. Bom descanso, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Show que a gente assiste e tem show que a gente para tudo pra ver. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. É Barretos, é Gustavo Lima, é ao vivo. E você não chegou! Ele volta para um dos encontros mais aguardados da música sertaneja. Nós queremos convidar vocês para estar com a gente nesse momento. Você vai passar um perrengue que meu coração sofreu. Amanhã, depois de altas horas, Circuito Sertanejo, o encontro que promete ser histórico. TV Centro-América, você sempre à frente. Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo. O nosso Globo Esporte já está na área e a gente já chega com a Copa Sul-Americana. O Vasco brilhou fora de casa contra o Olímpia no Paraguai e está nas quartas de final. O Vasco